Pera, estamos com um problema aqui. Estão me procurando aqui. E eles sabem que a gente tem uma informação privilegiada aqui do governo e do que está acontecendo no mundo. Bahia, fique tranquilo. Me aguarde no QG. Agora vocês vão falar tudo que vocês sabem. Qual o panorama econômico global? Bom, observando os índices de mercado mais recentes e os desenvolvimentos econômicos, podemos perceber algumas tendências emergentes que são cruciais para nossas estratégias de investimento e entendimento econômico. Começando com os mercados de ações, a Ibovespa mostrou uma subida recente, marcando um avanço de 0,77%, refletindo um otimismo moderado entre os investidores locais. Paralelamente, observamos movimentos interessantes em outros índices globais, como a Nasdaq, que também apresentou uma leve alta, indicando uma continuidade do interesse por ativos de tecnologia, impactos nas notícias globais e locais. No cenário internacional, continuamos de olho nas decisões de política monetária dos Estados Unidos, especialmente com a expectativa em torno da CPI e suas implicações para a taxa de juros. Esse cenário nos ajuda a entender o contexto mais amplo em que estamos inseridos, influenciando diretamente as estratégias do investimento globais. No contexto local, o Rio Grande do Sul tem enfrentado condições climáticas extremas, resultando em enchentes devastadoras. Em resposta, o governo federal liberou um crédito extraordinário de mais de 12 bilhões para auxiliar na recuperação e reconstrução. Esse tipo de intervenção governamental tem impactos diretos no mercado, tanto em termos de política fiscal quanto na confiança dos investidores. Então chegou a sua vez, João Pedro Cepera. Então me fala, quais são as tendências para o câmbio? Bom, os mercados de câmbio estão sempre em movimento, oferecendo insights importantes sobre a economia global e as expectativas dos investidores. Recentemente, o dólar caiu ligeiramente para 5,1, influenciado por políticas monetárias dos Estados Unidos e reações a notícias econômicas globais. O euro negociado a 5,5 reflete incertezas no mercado financeiro, que afetam desde o turismo até transações internacionais. Para de rir, João. Se concentra na sua missão e fala o que tá aí. Para investidores, compreender essa tendência é crucial para as estratégias de hedge e alocação de ativos. Para consumidores, mudanças de taxa de câmbio podem afetar os preços de produtos importados e o planejamento de viagens. Agora eu quero saber, João Pedro Cepera, sem gracinha, quais outros indicadores e notícias devemos monitorar nessa semana? Um dos pontos de destaques recentes são os criptoativos. Por exemplo, o Bitcoin teve um aumento de 2,60%, alcançando um valor significativo no mercado. Isso reflete uma crescente aceitação e interesse em criptomoedas, como uma classe de ativos viável, além de indicar tendências de diversificação de investimentos. Outra notícia relevante é o impacto das condições climáticas extremas, particularmente as enchentes do Rio Grande do Sul. Esses eventos não só causam devastação local, mas também têm repercussões econômicas, afetando a agricultura, a infraestrutura e, consequentemente, os mercados financeiros locais e nacionais. Quais são as novidades na taxa de juros e como a política monetária pode afetar nossos investimentos? A taxa de Selic foi ajustada para 10,50%, uma redução de 0,25 pontos percentuais. Este corte menor indica uma abordagem mais cautelosa do Banco Central, refletindo as preocupações com a persistência da inflação e a necessidade de equilibrar o estímulo econômico com controle de preços. O banco opta por uma moderação no ajuste da taxa, buscando responder de forma prudente à instabilidade econômica atual e manter flexibilidade para futuras decisões monetárias. Observar as taxas de câmbio fornece insights valiosos sobre a saúde econômica global e as expectativas dos investidores. O dólar comercial recentemente caiu para R$ 5,147, influenciando por políticas monetárias dos Estados Unidos e reações globais e notícias econômicas. O euro, com flutuação refletindo incertezas financeiras, está sendo negociado a 5,556, impactando desde o turismo até transações internacionais. Para investidores, compreender essas tendências é vital para estratégias de hedge e alocação de ativos. Para consumidores, a alteração câmbios podem influenciar preços
de importados e planejamento de viagem no cenário internacional, e foco essa nas ações do Federal Reserve dos Estados Unidos, cujas decisões impactam globalmente as taxas de juros e a inflação, afetando a volatilidade dos mercados de renda fixa e ações, assim como os custos de empréstimo empresariais. Quais são as perspectivas no cenário econômico? De acordo com as mais recentes atualizações do relatório Focus, vemos expectativas de um aumento na taxa da inflação e na Selic, refletindo a continuação de uma política monetária restritiva para combater pressões inflacionárias. Além disso, o PIB está projetado para crescer ligeiramente, sugerindo uma recuperação econômica gradual. Globalmente, as decisões de política monetária, especialmente nos Estados Unidos, continuarão a influenciar os mercados emergentes, incluindo o Brasil. Localmente, as respostas fiscais e monetárias crises recentemente, como as enchentes no Rio Grande do Sul, também definirão o ritmo da recuperação econômica e da estabilidade. Quais são as mais recentes projeções do relatório Focus e como elas podem afetar nossas estratégias de negócio? Bom, as principais projeções atualizadas, o relatório Focus mais recentes indicam uma revisão para cima na projeção da inflação para este ano, sinalizando que o mercado espera um cenário inflacionário mais pressionado do que anteriormente previsto. Além disso, as expectativas para a taxa Selic também foram ajustadas, sugerindo uma política monetária mais restritiva nos próximos períodos para combater a inflação persistente. Ajustar as expectativas de juros pode afetar o valor dos títulos e a atratividade dos investimentos em ações, especialmente os setores sensíveis a juros. Gracinha agora, João Pedro Cepeda. Não dá risada não. Eu quero saber quais são as mudanças na bolsa que a gente precisa ficar sabendo. Bom, o Ibovespa recentemente registrou uma elevação, indicando uma tendência de alta, com aumento de 0,77% no fechamento mais recente. Este movimento sugere um otimismo cauteloso entre os investidores, potencialmente refletindo as reações às últimas medidas fiscais e expectativas monetárias. Entre os destaques, algumas ações tiveram performances notáveis. Por exemplo, a CMI3 teve uma impressionante valorização de 6,51%, enquanto a CSNA3 subiu 3,32%. Por outro lado, a YDUQ3 teve uma queda significativa de 10,44%, mostrando que nem todos os setores estão se movendo na mesma direção. Quais são as principais notícias do mercado macroeconômico? Bom, esta semana nós tivemos várias atualizações significativas. A Petrobras divulgou um balanço do primeiro trimestre, apontando para resultados mais fracos do que o esperado, mas ainda assim anunciou dividendos bilionários, o que tem um impacto considerável no mercado de ações e na confiança dos investidores. No cenário fiscal no Rio Grande do Sul, o governo liberou um crédito extraordinário para ajudar na recuperação das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, um evento que, além de suas tragédias pessoais, tem consideráveis implicações econômicas regionais. Observamos uma baixa no valor do dólar após um salto recente, uma variável sempre relevante para empresas que dependem de importações ou exportações. Essas notícias moldam nossas expectativas para os próximos meses em termos de política econômica, ambiental de investimentos e estabilidade fiscal. A reação dos mercados a esses eventos é um barômetro essencial para ajustarmos nossas estratégias de investimento. E aí, Guilherme? Como a política fiscal está respondendo aos desafios atuais? Bom, recentemente o governo brasileiro tomou uma medida significativa ao abrir um crédito extraordinário de mais de 12 bilhões para enfrentar as consequências das enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Esta ação reflete a capacidade de disposição do governo de responder rapidamente à crise, utilizando recursos fiscais para o auxílio emergencial e reconstrução. Esta medida não apenas ajuda a avaliar o sofrimento imediato causado pela enchente, mas também é um passo crucial para a recuperação econômica na região afetada. Além disso, a intervenção fiscal em momentos de crise pode ajudar e manter a confiança econômica e estimular a atividade econômica local. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, lanza futuro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro, balanza que es una locura, morena.